senhores telespectadores, viemos hoje fazer o nosso programa num dos lugares que a mim me parecem mais bonitos do nosso país. É um lugar de uma extrema beleza, sobretudo para quem goste de história. Vê uma calçada que vai por aí acima. Bom, isto não é uma calçada, é uma estrada. Uma estrada que tem perto de 2000 anos. Uma estrada romana. A estrada ia por aqui, subia ao Alto da Gardunha, descia depois para o Val do Fundão, passava perto da Covilhã, ia perto depois da Guarda, que ainda não existia, claro, quando a estrada foi feita, e depois lá em cima ligar com a estrada de Vinha de Braga, e isto progredia lá para o centro da península, e por aqui, por este caminho, chegava a Roma. A estrada não acabava aqui, ela continuava, estava aqui uma volta, e ainda hoje o traçado da estrada marca a rua principal da velha e ilustre Vila de Alpedrinha, que portanto se construiu à beira de uma estrada milenária, de uma estrada romana. É o mais perfeito exemplar de via romana que existe no nosso país. Claro, quando subia a serra, as pessoas tinham sede, eram dias quentes, naturalmente como hoje está, precisavam de matar a sede, e aqui, no início da ladeira, havia uma fonte que serviu séculos e séculos. Bom, até que, no século XVIII, na época de Dom João V, resolveram transformar essa pequenina fonte numa fonte monumental. É esta que estão a ver, é uma fonte enorme e de uma grande beleza. Depois um fidalgo, aqui mesmo junto da fonte, a ouvir o murmurar das águas, resolveu construir um palácio. Estão a vê-lo, tem ruínas, mas felizmente dizem-me que já pertence à autarquia e que vão fazer ali um estabelecimento cultural. Uma coisa para conservar as memórias históricas desta região que é realmente privilegiada, sob todos os aspectos. Bom, é aqui que hoje lhes venho falar de alguém de quem se fala muito, o famoso Cardeal de Alpedrinha. Nasceu aqui, no princípio do século XV, um menino chamado Jorge, o nome que ele tinha era Jorge Martins. Há um grande mistério sobre o seu nascimento, grande mistério. Mas esse menino era uma criança extraordinariamente dotada, um homem de grande talento, sai daqui, aprende o latim, aprende a teologia, aprende a filosofia do tempo, ainda cedo é escolhido pelo rei para mestre de uma infanta menina, a infanta Dona Catarina, a quem ele é o professor dela, o confessor dela, é de certo modo o amparo dela, dedicou-se-lhe profundamente e entretanto o rei conheceu bem aquele padre aqui, que vinha aqui destes sítios bárbaros, mal conhecidos, chamava-lhe o padre de Alpedrinha, e gostou tanto dele que quando a infanta morreu, a infanta era a Dona Catarina, quando a infanta morreu, o rei não o dispensou e nomeou bispo de Évora. Pouco depois, fê-lo arcebispo de Lisboa. Bom, este homem teve uma vida tão extraordinária, ainda ele era vivo, e o nosso Garcia de Rezende, como sabe, o Garcia de Rezende é um grande cronista do século XVI, devemos-lhe páginas admiráveis de retrato de Dom João II, e Garcia de Rezende, já velho, escreveu uma coisa que é muito interessante, a Miscelânea. Miscelânea são uns versos em que ele vai dizendo tudo quanto viu na vida. É um dos livros mais interessantes que se escreveram no século XVI português e que merecia ser muito mais conhecido do que realmente é. Bom, e conta assim as coisas extraordinárias, as coisas que ninguém tinha visto. E uma das coisas que ele diz é esta, que ele viu, ele assistiu a isto. Um clérigo natural da Vila de Alpedrinha
vimos cá ser cardeal. Em pouco tempo, e azinha quer dizer depressa. Cardeal de Portugal, teve 2 arcebispados, abadias e bispados, fez 2 irmãos arcebispos, parentes e amigos bispos e criados muito honrados. Isto vem da miscelânea do Garcia de Rezende. Realmente, o prodigioso destino desse homem, que nasce aqui obscuramente, aqui nesta serrania, e que chega a ser conhecido no mundo como o Cardeal de Portugal. Essa história espantosa, a história do Cardeal de Alpedrinha, é isso que eu hoje lhes vou contar. Na realidade, fala-se muito nesse cardeal. É curioso logo que a gente lhe chame Cardeal de Alpedrinha, porque no seu tempo não era assim que lhe chamavam. Em Roma era o Cardeal de Portugal, ou o Cardeal de Lisboa. Mas os portugueses chamavam-lhe o Cardeal de Alpedrinha. Como sabem, nós tivemos muitos cardeais, ainda temos um senhor cardeal, e ninguém chama os cardeais pelo nome da aldeia em que nasceram. Então, quem é, por exemplo, o atual senhor cardeal patriarca, quem é que sabe em que aldeia nasceu? Este é o único que a gente liga o nome à aldeia, e logo isso tem intenção. Logo isso é assim, uma espécie de escárnio. Um homem que nasce tão baixo, ter chegado tão alto. Não sabemos ao certo quase nada sobre ele, porque ele evitava escrever. É um homem que não deixou nenhum livro. Há pouquíssimos documentos da autoria dele. Parece que era um homem com boa palavra e até com uma certa graça. Imaginem, no tempo do Dom Manuel, do rei Dom Manuel, o rei pensou em arranjar mais um cardeal para Portugal, até porque aquele já estava muito idoso. Um segundo cardeal para Portugal. E quando disseram isto em Roma ao Dom Jorge, ele respondeu: 2 em Portugal? Como? Se o país nem chega para um. Como sabem, eu estava lá e tive que me vir embora. Bom, era um homem, portanto, cultivava a frase espirituosa, e é verdade, ele estava aqui e foi obrigado a ir-se embora. Era grande demais para este pequeno país. Disse-lhes que pouco se sabe, mas tudo quanto seguramente se pode escrever sobre o Cardeal de Alpedrinha está neste livro da professora doutora Manuela Mendonça, chama-se Dom Jorge da Costa, Cardeal de Alpedrinha. Ela é professora da Faculdade de Letras e isto é um livro sério. Aqui diz-se realmente tudo, inclusivamente registram-se as lendas que corriam a seu respeito. Olha, eu passei agora aqui uma página. Isto era o que o cardeal gostava que ficasse no túmulo, uma coisa pequena e modesta. No fundo, com o nome dele e pouco mais. O Papa Júlio II, que eu admirava muito, e que de certo modo tinha sido eleito Papa em virtude da influência dele, mandou escrever isto tudo que aqui está. E é aqui, nisto que foi escrito num túmulo em Roma, um túmulo que lá está, na Igreja do Popolo, onde ele foi soterrado, que diz que o cardeal viveu 102 anos e também diz que morreu em 1508. Ora, se ele morreu em 1508 e viveu 102 anos, nasceu em 1406. É o que nós sabemos. A verdade é que esta data é estranha. Não sei se quem escreveu esta legenda por ordem do Papa terá posto aqui a verdade. Não sei se ele morreu mesmo com 102 anos. É possível que haja aqui um erro de 10 anos. É possível. De qualquer maneira, é a partir daqui que nós dizemos: o cardeal nasceu em 1406. E não há dúvida nenhuma de que nasceu aqui em Alpedrinha. Isso é um dado unânime. E que era uma criança muito, muito humilde. Eu acho que este livro dá alguns elementos, sem o dizer claramente, dá alguns elementos
para nós fazermos ideia da humildade do nascimento deste homem que chegou a ser príncipe da igreja. Ficou aqui uma lenda, e a lenda é esta. É uma lenda engraçada. Diz que a mãe dele era forneira. Imaginem, forneira. Não se tem prestado atenção ao que isto quer dizer, mas forneira quer dizer, era necessariamente uma mulher que tinha que se sustentar a si mesma. Pontos que tinha muitos filhos e que um dia criava ali uma galinha com pintos e que um dia os garotos foram lá à ninhada dos ovos e estragaram lá a ninhada, mexeram aquilo tudo e ela, coitadita, que era pobre, ficou muito zangada e a rogar-lhes uma praga. Deus queira que, nessa altura, uma praga era uma coisa séria, hein? Rogar uma praga, porque Deus tem ouvidos, ouve as pragas e depois acontecem. Portanto, Deus quer... E as vizinhas disseram, cala a boca, não regues pragas às criancinhas. Olha, espera por amanhã, porque o que tu agora desejares pode acontecer. E amanhã roga a praga. A mulher assim fez, sabia esperar. Olhem, e o filho herdou essa qualidade, também sabia esperar. E no dia seguinte, já tinha passado aquele assomo de cólera, e a praga que ela rogou foi a seguinte: Deus queira que de vocês três, um seja cardeal em Roma, outro arcebispo em Braga e outro bispo em Évora. Bom, um seja cardeal, outro arcebispo, outro bispo. Então não é que Deus ouviu a praga e os três meninos foram mesmo um cardeal, é do cardeal que lhes estou a falar, o outro arcebispo de Braga, imaginem, e o terceiro bispo de Évora. É claro que isto é uma lenda, isto não tem pés nem cabeça e daqui só tem que se concluir uma coisa. A mãe do cardeal era uma pobre mulher que se sustentava a si própria, mal educada, que até rogava pragas aos filhos e a quem as vizinhas mandavam calar. Há outros elementos que provam essa humildade. Não era humildade de nascimento, era pior. Era baixeza de nascimento. Há um documento, e desse documento eu não tenho dúvida nenhuma, em que Dom João II, que nessa altura era ainda príncipe, o príncipe perfeito, chama ao cardeal homem de má condição. É claro, as pessoas hoje leem isso, como as pessoas não sabem latim. O que é quer dizer condição? Condição é do latim condere, quer dizer nascimento. Má condição quer dizer um mau nascimento. Portanto, este cardeal era um homem, não era só humilde, não era pobre. Os pobres não são de má condição, são de tão boa condição como os muito ricos, às vezes ainda melhor. Agora, má condição tem um triste significado. Creio que realmente esse homem que chegou tão alto tinha nascido extremamente baixo. Como o cardeal gostava de falar pouco na vida dele, nós o que sabemos também não é muito. Nasceu com certeza aqui, muito perto do sítio onde eu estou. Eu nesta altura estou aqui junto de um palácio, reparem, isto é a Casa da Comenda. Comenda porque esta terra pertencia aos Templários. Bom, esta casa é uma palácio-fortaleza para defender a terra dos mouros que ainda infestavam o território. Certamente o cardeal em pequeno terá visto estas paredes. E depois foi parar a Lisboa, ninguém sabe ao certo como. Estuda no Colégio Santo Eloy em Lisboa, torna-se um homem muito notável, certamente seria um excelente pregador, sabia muita teologia, e o rei Dom Afonso V chamou-o para ir para o Paço como mestre de uma irmã novinha que ele tinha, que era a infanta Dona Catarina. O padre vai para o Paço, aí conhece o rei, conhece todos os fidalgos, e é um mestre que se insinua extremamente dentro do espírito da sua aluna. Foram grandes amigos, olhem, de tal maneira que quando foi preciso casar
a princesa foi o padre da alpedrinha que serviu de embaixador em várias cortes a ver se a casava, mas as negociações não resultaram. A rapariga ficou solteira. Morreu aos 27 anos e o padre Jorge da Costa teve um desgosto tão grande, mas ela nomeou o testamenteiro, quer dizer, o homem da maior confiança da princesa era o padre da alpedrinha, nomeou o seu testamenteiro. Ele mandou-lhe fazer um túmulo de mármore, muito lindo. E o rei, comovido com tudo aquilo, fez do padre bispo de Évora. Bom, esteve em Évora 1 ou 2 anos, foi preciso prever a diocese de Lisboa e ele vem para Lisboa como arcebispo. Entretanto, é o principal conselheiro do rei Dom Afonso V. Ele é prudente, é astucioso, é inteligente e o rei aconselha-o em tudo. Bom, naturalmente que este homem nascido tão pobre e agora tão poderoso, no fundo é ele quem governa o rei, enche de um certo orgulho. Era vaidoso, parece. E estou a dizer que era vaidoso por isto. Na crónica do Garcia de Rezende, a crónica de Dom João II, conta-se este episódio que eu lhes vou ler. Eu vou-lhes ler exatamente o que diz o Garcia de Rezende, que é contemporâneo. Garcia de Rezende vive no tempo do cardeal. Estando El Rei em Almeirim, este El Rei é o Dom Afonso V, passeando no campo, o príncipe é o futuro rei Dom João II, se apartou com o cardeal a cavalo. Está ali a corte, a passear, e Dom João II pede ao cardeal, vamos dar uma volta, e vão os dois sozinhos passear. E foram passeando a caminho de Santarém. E, à ponte de Alpiarça, o príncipe mandou ficar todos para trás. E ele só, com o cardeal e com os moços de estribeira. Os moços de estribeira eram, enfim, rapazes que serviam para ajudar a montar e a descer os cavalos, que estavam adiante, afastados, passou a ponte de Alpiarça e foi repreendendo muito o cardeal, com palavras ásperas e feias, estranhando-lhe as coisas que fazia. E o cardeal, dando-lhe muitas desculpas, o príncipe não as recebia e lhe disse: para que é nada senão um cardeal tão mal ensinado, mal agradecido e de má condição, mandá-lo tomar por 4 moços de esporas e afogá-lo num rio e dizer depois que caiu e afogou-se por desastre. E dizia isto indo-se chegando ao Tejo, de que o cardeal houve tamanho medo que verdadeiramente cuidou que o príncipe o levava ali para o mandar matar. Ora bem, o texto que eu lhes li é importante, porque primeiro mostra-nos que Dom João II, o futuro Dom João II, isto deve-se passar em 1480, o rei já está velho, e o Dom João II ameaça deitar da ponta abaixo o cardeal e depois dizer, então, culpa tive eu, o cardeal, olha, caiu e afogou-se, pronto. O cardeal sentiu a vida em perigo. A crónica acrescenta que ele depois, durante a vida, muitas vezes contava isso, mesmo lá em Roma. Quer dizer, ele saiu daqui para defender a vida, porque realmente o Dom João II o ameaçou. Nessa altura já era cardeal, e em Roma introduziu-se na corte com uma habilidade extraordinária. Nós não sabemos ao certo o comportamento dele, mas há alguns pontos sobre os quais não há dúvida nenhuma. Vou contá-los. O nosso cardeal
conviveu em Roma com 5 papas. Sisto IV, que era como ele um homem de origem humilde, visto que era filho de um pescador, com Inocêncio VIII, esse era de uma nobre família genovesa, o Alexandre VI, que é o famoso Rodrigo Borgia, com Pio III, o cardeal Piccolomini, e finalmente com Júlio II, que é o grande Papa do Renascimento. De todos, ele foi amigo e hábil conselheiro, exceto do Papa Pio III, que realmente o odiava. Bom, mas esse Papa só governou 27 dias. O que queria salientar é que o cardeal português é o grande conselheiro, porque de facto é um homem que se adapta às circunstâncias, um homem extremamente inteligente, um homem que os papas encarregam das missões mais complicadas, por exemplo, fazer a paz com Veneza, que está em guerra com Roma. É o nosso cardeal que lá vai e consegue. É de facto o embaixador privilegiado. Parece que Deus o inspira. Bom, estou a dizer-vos isto aqui numa capela que um irmão dele, chamado Martinho, mandou construir por ordem dele. Vem ao fundo, está um retrato dele, o retrato do cardeal Dom Jorge da Costa. Nasce aqui e chega a ter a púrpura cardinalícia. Esta capela no São Valar foi mandada fazer por ele. Reparem que o teto ainda é gótico, embora isto seja já do princípio do século XVI. E o que tem a fechar o teto são as armas que Dom Jorge da Costa adotou como suas. Como ele era um pobre homem, sem armas, sem fidalguia, adotou primeiro a lembrança dessa infanta que ele tinha servido com tanta dedicação. Catarina. É a roda das navalhas que quer dizer Catarina. Do outro lado, estão aquelas coisas, são costelas. As costelas são o símbolo dos costas. Porque o nosso São Jorge, quando nasceu, chamava-se Jorge Martins, depois, e não sei porquê, passou a chamar-se Jorge da Costa, mas os emblemas que usou foi as costas. Isto quer dizer Costa e Catarina. Aqui neste altar está a imagem de Santa Catarina, como vê, uma imagem lindíssima, e está o retrato dele. Antigamente não era assim. Antigamente tinha um políptico de pinturas, algumas vindas de Itália, com a vida de Santa Catarina, mandadas pintar pelo próprio Dom Jorge da Costa. Depois outras cenas da vida de Cristo. Eu devo um grande favor ao senhor professor João de Matos, professor de Educação Visual, que possui uma fotografia do que terá sido feita com os próprios quadros. Os quadros continuam a existir, só que há mais de 60 anos ninguém os pode ver em Portugal. É um retábulo de pintura da Renascença, mandado a fazer pelo cardeal português Dom Jorge da Costa para a igreja que devia perpetuar o seu nome e que hoje está fora das vistas do público. Esta obra-prima não está hoje aqui, porque este edifício em que lhes estou a falar é um monumento nacional. Bom, mas é uma propriedade privada. A filosofia do Estado, pelo menos deste Estado em que nós vivemos, baseia-se na ideia de que cada um é dono do que é seu e não se podem fazer interferências. Bom, e isto é uma propriedade privada, portanto tem os seus donos. Por outro lado, isto foi classificado há muitos anos como monumento nacional. Quer dizer, isto também é nacional. Isto pertence a todos os portugueses. Bom, isto cria um absurdo. Eu estou num lugar que tem um dono privado, que é o seu legítimo dono, é quem o comprou, o seu dono, e é de todos.
É de todos porque é nacional. Bom, é evidente que estes dois estatutos não se podem conciliar. Só que não sou eu que estou a descobrir isso, há mais de 100 anos que isso está em discussão. O que é pena é que ao fim de 100 anos o Estado ainda não tenha arranjado uma maneira de resolver isso e de transformar esta Capela do Leão num monumento, olhem, consagrado não só ao cardeal português, ao cardeal de Portugal, Dom Jorge da Costa, que está aqui atrás de mim, mas aos milhares e milhares de outros anónimos imigrantes que saíram da sua terra com uma mão à frente e outra atrás e por esse mundo além conseguiram ser gente que se afirmou. Nenhum lugar seria mais próprio para fazer o altar do emigrante que este monumento ao cardeal Dom Jorge da Costa.